Salve, salve, habitantes da sociedade digital! Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também da internet. Vamos juntos nessa próxima meia hora, desbravando os cenários e mistérios desse mundo cada vez mais digital. Comigo, hoje, quem está aqui para explicar para a gente o que esporte, o basquete mais especificamente, e tecnologia tem a ver é o Rodrigo Vicentini, que é head da NBA no Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. André, é um grande prazer estar aqui. Estou muito contente com o convite. Muito obrigado. Vou começar pelo topo, de uma forma mais ampla. Quero entender de que maneira a NBA tem visto a tecnologia nas transmissões, na experiência que ela promove para os seus clientes e no esporte em geral. Para contextualizar, todo mundo olha para a NBA e lembra ser uma grande liga de basquete, e tá certo. Mas por trás disso, a gente é um grande player de mídia, de produção de conteúdo, ou seja, o nosso negócio é, a cada noite e em cada arena nos Estados Unidos, produzir esses jogos e distribuir mundo afora. Para a gente fazer isso com excelência, a gente investe pesadamente em tecnologia, para garantir que a experiência do nosso produto seja cada vez melhor. Ou seja, colocando em perspectiva que a gente é uma media tech, faz todo sentido a gente pensar em altos investimentos em tecnologia. E aí, quando a gente olha desdobramentos, produtos que são associados ao esporte propriamente dito, como os jogos de videogame e esportes em geral, NBA 2K, de que maneira essas peças se encaixam nesse grande quebra-cabeça de mídia que se tornou a empresa? Nesse grande conglomerado de mídia, né, de produção de conteúdo, a gente vê que a tecnologia e a digitalização andam junto, né? Então, principalmente após pandemia, a gente acelerou muito, escalou muito essa questão de investimento em tecnologia, né? Acho que a NBA é muito conhecida também pela experiência do fã, independente da forma que ele venha consumir a gente. Então, a gente tem essa questão do 2K, né? Que a gente até tem a 2K League, que é uma liga de videogame, né? A gente entende que tem muitos fãs nossos no mundo inteiro que consomem NBA primeiramente através do videogame e depois se tornam fãs do LeBron James em loco, né? Então é uma forma, é um outro ponto de contato para a gente aumentar a nossa base de fãs. Nas arenas, sem sombra de dúvida, né? Quando a gente pensa em melhorar a experiência do fã, tem muita tecnologia por trás. E quando a gente pensa em Brasil, a gente tem algumas ferramentas interessantes para dividir de como a gente tem investido em tecnologia e digitalização, nessa transformação digital, para conseguir chegar cada vez mais junto aos brasileiros. Esse modelo de construção de marca e de aumento do alcance, de popularização, a NBA fez um trabalho muito forte lá atrás com o Michael Jordan, a Warner Bros., com o Space Jam, que fez muito sucesso, depois repetiu a dose com o LeBron. De que maneira essas iniciativas ainda são importantes e como as mídias sociais entram nesse contexto? Sempre fico curioso para entender como a reverberação nas mídias acaba moldando os próximos passos das empresas e também queria ouvir isso de você. No fim do dia, a gente acaba sendo um grande contador de história, né? Então, a gente precisa de um palco perfeito, de um cenário perfeito, que são as grandes arenas. A gente precisa dos protagonistas, que são os grandes jogadores que a gente tem, e da nossa audiência, que é o público, né? Então, quando a gente pensa nessas histórias que a gente conta, você comentou dos dois filmes, né, do Space Jam, e recentemente a gente teve o The Last Dance, que foi a história do Michael Jordan, né? Tremendo sucesso, na época foi o documentário mais assistido na Netflix. E a gente continua investindo nisso, em saber quais são as melhores histórias e como é que a gente distribui isso, né? Quando a gente pensa na questão de mídias sociais, aqui no Brasil não é diferente. Então a gente tem os fãs que querem assistir os nossos jogos, seja na TV aberta, na TV fechada, seja através do serviço de streaming, que é o nosso NBA League Pass, mas a gente percebe também que tem muita gente que consome a gente através de redes sociais, que vai acordar no dia seguinte e vai querer ver os melhores momentos do jogo do LeBron na noite anterior e vai compartilhar isso com os amigos. Ou seja, essa questão de redes sociais é muito forte porque as pessoas, principalmente os nossos fãs mais novos, querem ter esse senso de pertencimento. Ou seja, eu quero saber o que aconteceu no jogo do Chicago Bulls ontem à noite, para a hora que eu chegar na escola, eu falar com meus amigos que eu sei qual recorde foi quebrado e quem ganhou. Ou seja, a gente investe muito em produção de conteúdos para as redes sociais, em formatos distintos, para continuar alimentando esses nossos fãs e as conversas continuando a acontecer. Quando a gente compara com outros países, especialmente os Estados Unidos, você vai enxergando lá diversas
temporadas. Então você tem a temporada do basquete que não coincide com o futebol americano, que não coincide com a do hockey, que fica ali mais próxima da temporada de basquete também, mas meio que dá para você acompanhar muitos esportes. No Brasil, não é assim. A gente passa o ano inteiro com o calendário do futebol apertado. Como o fã da NBA é em relação a esses outros esportes? É o mesmo público do futebol ou é um público separado? A gente percebe que o consumo de esporte hoje mudou muito, né? Antes, o esporte tinha aquelas religiões que você não podia ter outra opção. Então, hoje em dia, a gente percebe que o fã da NBA consome esporte de uma maneira plural. Ou seja, ele torce para o Lakers, ele compra um boné do Chicago Bulls, ele vai num jogo do Orlando, ele gosta de torcer para um determinado estrela que ele goste, e ao mesmo tempo ele pode consumir o futebol, o surf, o skate, por aí vai. Quando a gente roda a pesquisa, a gente percebe que sim, tem essa preferência pela NBA, que o fã é muito engajado, mas ele tem esportes secundários que ele consome. E a gente enxerga isso de uma maneira super boa. A gente percebe que as ações que a gente faz de cross-marketing com outras modalidades funcionam super bem. Então não tem mais aquela história de consumir somente futebol, consumir somente o basquete. Os fãs acabam consumindo várias outras formas que eu acho que são de entretenimento até, não somente de esporte. O Brasil dá um alcance local para a organização. Vocês, na operação, precisam cuidar de uma comunicação que fala com o público de uma maneira diferente do que a comunicação da NBA nos Estados Unidos, do que a comunicação da NBA na Europa. A gente vai ali respeitando e tropicalizando esses diálogos. Esses canais oficiais acontecem no Brasil de maneira que vocês tenham liberdade para contar essa história com esses temperos locais? Como é que isso funciona? Sem dúvidas. Aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade de mais de 53 milhões de brasileiros declarados fãs de NBA. Quando a gente põe isso em perspectiva, já é uma base que briga de igual para igual com grandes torcidas de futebol. Não que esse seja o nosso objetivo, mas é só para dar a dimensão dessa base de fãs que a gente tem, que é super engajado. Quando a gente pensa nas estratégias de comunicação, a gente tem total autonomia para implementar a estratégia local, né? A gente entende as peculiaridades do mercado brasileiro, a forma que o brasileiro consome, os devices que eles usam, a tecnologia que está por trás disso e faz com que isso seja um grande sucesso. Não é a estratégia de copiar e colar, a gente é totalmente avesso a essa estratégia, a gente vê que não funciona, né? Já partindo do princípio que a gente fala português, né? Então não adianta eu trazer conteúdos para cá e colocar nas redes sociais em inglês, o engajamento não vai funcionar. Então a gente tem total autonomia realmente para seguir desenvolvendo mais conteúdos aqui em português e que funcionem com influenciadores brasileiros, com a comunidade brasileira, para continuar crescendo o business. Na tua construção de planos de meta, de desenhos estratégicos, como funcionam as diferentes linhas de serviço e receita? Como você recebe isso dos Estados Unidos? Você vai ter uma meta para vender assinatura no app da NBA ou para fazer as houses funcionarem? Como é essa estrutura em relação à NBA americana? A gente tem duas frentes de receitas aqui no Brasil, que é igual que a gente tem tanto nos Estados Unidos quanto nos outros mercados internacionais. Uma B2B e uma B2C, uma direto ao consumidor. Na parte de B2B, a gente tem três frentes. Uma parte de varejo e licenciamento, são as nossas lojas e produtos licenciados. A segunda, a parte de patrocínios, ou seja, as marcas que querem nos ajudar a contar a história aqui em território nacional. E a terceira, que é a prioritária, que é o nosso core business, que é a parte de venda de direitos, a parte de conteúdo. Quando a gente fala na parte de consumidor, direto ao consumidor, aí a parte de venda de League Pass, que é o nosso serviço de streaming, e também a parte de, vamos supor, em eventos, a parte de ticket sales, comida e bebida e por aí vai. Então, a gente consegue desenhar essas plataformas locais, retroalimentando essas estruturas que a gente tem por verticais de revenue, né, de remuneração. Legal. E essas novas tecnologias? Quando a gente fala de realidade virtual, aumentada, computação espacial, blockchain, elas compõem um pipeline de entrada? Vocês recebem isso antes? Como você se relaciona com a chegada de novas tecnologias e qual é o teu espaço para inovar? A gente é super aberto a isso, né? Contextualizando a nossa estrutura, a NBA é uma liga de basquete e dentro dessa liga, acima dessa liga, a gente tem as 30 franquias, o Chicago, Boston, Lakers e por aí vai. E eles são os donos da liga, né? E os donos de cada franquia são os grandes players do mundo inteiro, seja de varejo, seja de empresas digitais, seja de e-commerce e por aí vai. Então, o bacana dessa estrutura que a gente tem é que a gente recebe isso muito em primeira mão.
né, no mercado. E com isso a gente começa a implementar isso. Então um grande exemplo que é muito legal para dividir aqui é a parte de produção de conteúdo com inteligência artificial. Hoje, pensando que eu estou à noite numa arena do Lakers produzindo esse jogo, eu recebo esse sinal nos Estados Unidos e distribuo isso mundo afora. Isso tem que ser distribuído, editado, cortado, melhores momentos, melhores jogadas de cada jogador, distribuído em inúmeros idiomas, né? Aí vem a beleza da inteligência artificial. Hoje a gente já consegue produzir conteúdos onde eu tenho tags ali dentro que eu consigo descobrir quais são os melhores momentos, onde aumenta o volume da arena, por exemplo, eu já sei que ali eu tenho que olhar de perto para virar um grande highlight para o dia seguinte. Quando eu penso em linguagem e idiomas, eu consigo fazer inúmeros projetos usando já a inteligência artificial para poder distribuir isso mundo afora. Então, esse advento da tecnologia a gente usa demais para realmente a gente conseguir escalar a distribuição dos conteúdos que a gente faz mundo afora. Quando vocês chegaram no Brasil? A gente abriu operação no Brasil há 12 anos atrás. 12? 12. Vocês já era uma fase, evidentemente, pós-Jordan Lakers, aquele time incrível, pós-Dream Team. Aquele momento marcou um momento importante de recuperação financeira da liga, de aumento de respeito em relação ao público, mudança do perfil do jogador de basquete, também tinha muita briga. Um determinado momento, a liga se profissionalizou não só na experiência que ela promove para os seus clientes, mas também para os seus espectadores e a audiência em geral, mas também os próprios jogadores de basquete mudaram. Dá para identificar diferenças no público ao longo do tempo? A experiência que vem sendo entregue nos Estados Unidos é diferente da experiência que você procura entregar no Brasil? Como os insights ajudam você a determinar a maneira através da qual você vai contar essa história? A gente sempre busca excelência no que a gente vai entregar, né? Então, a marca NBA é uma love brand. Então, tudo que a gente faça com a NBA, independente de ser um evento, seja um serviço de streaming, seja um moletom que a gente vai lançar, a expectativa de quem vai comprar e conectar com essa marca sempre é muito alta, né? Então, o que a gente tem sempre em mente, né? Se eu vou oferecer algo da NBA, eu tenho que sempre subir a barra, né? E aqui no Brasil não é diferente. Então, se você vai num evento na China, no México, na Europa, e você encontra o mascote do Chicago Bulls, o Benny the Bull, dançando, ele é o mesmo Benny the Bull que estava em Chicago fazendo o jogo do Bulls, que foi para a China, que foi para a Europa, que foi para o México e está hoje à noite no Brasil. Então, assim, essa é uma referência que a gente tem para a gente garantir que, independente de onde você esteja, o teu ponto de contato com a marca seja igual, para você levar na sua memória para sempre. Não pode ser diferente. Se é a NBA, tem que ser o padrão alto e igual em qualquer lugar. A NFL vai fazer o primeiro jogo no Brasil. E é um jogo que vai valer pela temporada regular, ou, enfim, um jogo que vai fazer parte do calendário da NFL. Tem planos para a NBA ter jogos oficiais no Brasil também? A gente já fez 3 jogos de pré-temporada aqui no Brasil, né? Foram extremamente exitosos, enfim, foi um grande sucesso. Desde então, a gente vem investindo numa plataforma de eventos que se chama NBA House. É uma plataforma que a gente faz na cidade de São Paulo, atualmente no Parque Vila Lobos. A gente recebe mais de 50 mil pessoas e é a maior ativação que a Liga faz no mundo inteiro e acontece aqui no Brasil. Questão de jogos, a gente sempre revisita para entender qual é o melhor momento, qual é o melhor lugar, qual é a melhor cidade para a gente trazer essa plataforma de volta. E sim, isso está nos nossos planos daqui para frente. Bom, eu espero que seja do Celtics, o jogo quando estiver por aqui. Mas, falando de experiências e das tecnologias que chegam e que vocês usam para essa última milha, para falar com o fã, o que tem na NBA House que você pode destacar que muda a relação do fã com o esporte e com seus times através da tecnologia? A gente tem 2 experiências bem imersivas, né? Até para contar um pouquinho o que é NBA House, né? Um espaço de 5 mil metros quadrados, com mais de 20 atrações. E ali dentro, a ideia é que as pessoas que consigam ir nessa experiência tenham algo muito imersivo, que elas se sintam dentro de uma arena, para entender quem que vai ser campeão. Para isso acontecer, a gente coloca muita tecnologia por trás. Tenho 2 exemplos muito legais para compartilhar. O primeiro, no coração do espaço, a gente tem uma quadra totalmente interativa, ou seja, as pessoas vão jogar basquete ali dentro de uma maneira única, onde os parceiros conseguem ativar, as pessoas conseguem ganhar brindes, conseguem participar de desafios e tudo isso através de digitalização e tecnologia.
E um segundo ponto que é super bacana, que tem muito a ver com o que a gente faz, que é a produção de conteúdo, a gente tem cerca de 100 pessoas envolvidas para a transmissão dos jogos, não só dentro da NBA House, mas também para fora. Ou seja, a gente faz a produção dos jogos na Band, na TV aberta, através do Prime Video. A gente pega sinal lá de fora, joga na NBA House, a gente abre câmera ali dentro, a gente produz conteúdo para o nosso canal do YouTube. Ou seja, a gente está o tempo inteiro entendendo como é que eu pego esse ativo físico e transformo ele em conteúdo. Porque a gente tem que sempre lembrar, a gente é um grande contador de histórias e não é todo mundo que consegue ir numa NBA House. Ou seja, eu preciso dar essa experiência e produzir conteúdo para conseguir conquistar e engajar com mais brasileiros. Falando de engajamento dos brasileiros, o que você consegue entender que é diferente, que funciona nos Estados Unidos e não funciona no Brasil, e o que acontece de maneira contrária? O que vocês já viram funcionar aqui melhor do que aconteceu lá? O brasileiro consome NBA de uma maneira única, né? Quando a gente pensa em esporte, né, o brasileiro pratica muito esporte, consome muito esporte. Quando a gente fala de basquete, todo mundo já jogou um pouquinho de basquete, pelo menos na infância. E quando a gente fala de experiência, né, de ser bem tratado, o brasileiro ama ser bem tratado. E a NBA é uma marca super aspiracional que sabe fazer isso. Então essa combinação é muito única aqui no território nacional. A gente percebe que a forma que o brasileiro recebeu a NBA tem sido muito positiva. A gente vê os números de engajamento muito fortes. E uma peculiaridade do mercado brasileiro, que a gente investe bastante também, não é só consumido dentro de quadra, mas principalmente fora de quadra. Então tem um componente de lifestyle muito forte. O seu brasileiro gosta de consumir essa marca, gosta de estar inserido nessa conversa. Então você vai num festival de música, por exemplo, você pode ir num Lollapalooza, num Rock in Rio, é normal você ver uma menina ou um menino com uma jaqueta do Lakers, né? Ou uma regata 23 vermelha escrito Bulls, né? E ela pode saber todas as estatísticas do Jordan, ou pode ser que não saiba, mas ela gosta daquela marca, ela quer fazer parte daquela comunidade, né? Então, a gente tem essa vantagem de ser uma marca que as pessoas realmente abraçam e querem consumir, independente do jogo. No segmento de tecnologia, existem parcerias que acabam ficando muito famosas, como Microsoft e Intel, por exemplo. Vocês fizeram uma collab offline, falando de lifestyle, com marcas locais aqui no Brasil, mas, naturalmente, até pela composição da estrutura do mercado de tecnologia e de empreendedorismo digital no Brasil, é mais difícil fazer isso nesse sentido por aqui. As nossas startups têm um modelo de desenvolvimento, de amadurecimento que é um pouco diferente das startups americanas. E a gente, em determinado momento, conversou aqui sobre NBA 2K, sobre esportes. Para a galera que está nos assistindo, se existem caminhos de se relacionar com a NBA, startups podem, de alguma maneira, falar com o Brasil ou tem que ser via Estados Unidos? Podem conversar sim via Brasil. A gente tem cases de sucesso super legais. A gente tem uma parceria muito próxima com o pessoal do Arena Hub, onde eles fomentam muitas startups, né, de inovação, de tecnologia que agreguem ao business de esporte e de mídia. Ou seja, a gente conversa com uma boa frequência com o pessoal do Arena Hub para entender soluções ou tentar solucionar algumas dores que a gente possa ter. A gente tem uma parceria que nasceu, inclusive, pela Arena Hub com uma startup portuguesa que se chama Hoopers. É uma startup de tecnologia, onde eles distribuem isso mundo afora, uma solução numa plataforma de engajamento com fãs, com comunidade do basquete, para saber onde eles podem se conectar e jogar basquete. Então, eles já trabalham conosco aqui no Brasil, têm feito um trabalho incrível. E esse é um dos cases que a gente tem, dentre outros, que a gente realmente está super aberto a conversar com novas empresas e startups, independente de serem do Brasil ou de fora. Ou seja, a gente acabou de falar de uma empresa de Portugal e que a gente implementa e executa um plano legal aqui no Brasil para realmente sanar essas dores ou trazer novas oportunidades. Quando a gente olha o roadmap tecnológico, aquilo que tem chegado na nossa sociedade, a gente vê muita coisa de computer vision, naturalmente de inteligência artificial o tempo todo, de análise de dados e todos os desdobramentos que a Analytics pode trazer, e não só aí, nesse caso, para a gestão do esporte, porque isso já acontece de uma forma muito contundente. As franquias usam Analytics para draftar, para definir esquemas táticos, enfim, isso funciona o tempo todo. Mas digo em relação à gestão da marca propriamente dita. Que tipo de outras tecnologias a gente consegue olhar
no horizonte e a gente pode esperar que devem continuar modificando a nossa relação com o esporte? A gente percebe, né, como você comentou bem, cada vez mais as empresas, principalmente de esporte, têm um desafio de conectar com seus fãs, né? Hoje em dia, com o celular na mão, o fã ele pode passar o dedo para o lado e nunca mais falar com a sua marca, né? Então, hoje, acho que a gente tem um grande desafio, né, de cada vez mais entender quem é o fã, entender o que ele quer. Não necessariamente o fã do lifestyle é o mesmo fã que vai querer assistir o LeBron James jogar, não necessariamente é o mesmo assinante do League Pass, não necessariamente a pessoa que viaja lá para fora ou ainda a pessoa que vai na NBA House. Então, eu acho que a grande oportunidade que a gente tem aqui, quando a gente fala de BI, de Data Management, até mesmo de inteligência artificial, é entender como que eu consigo gerenciar melhor essa informação e trazerem novos produtos para os nossos fãs, né? Então, a gente hoje não vê que a gente tem a concorrência com o futebol americano ou qualquer outro esporte somente, né? A gente está brigando hoje com Netflix, a gente está brigando com TV aberta, ou seja, a gente está discutindo por eyeballs, que a gente fala, né? A gente está brigando por audiência, né? Por tempo, ou seja, a gente briga pelo tempo das pessoas consumirem a gente, né? Então, acho que essa grande oportunidade é da gente conseguir cada vez mais estar próximo, entender o que o fã quer, para a gente sempre deixar ele próximo e engajado da nossa marca. E um ponto importante, eu espero, por exemplo, que a temporada 2024 termine sexta-feira, porque espero que meu Celtics seja campeão. Mas tem uma questão logística importante nesse processo. Quando as estruturas de competição, elas se estendem, elas continuam de maneiras que vocês, obviamente, não têm controle, vocês precisam planejar isso de forma diferente também. Vocês precisam contemplar a incerteza na construção de mensagens publicitárias, da NBA House, enfim, da tua operação. Como é que é lidar com esse grau de incerteza? A gente está acostumado, né? Demanda um grau de planejamento antecipado imenso, né? Então, para quem não sabe, as finais da NBA acontecem em melhor de 7 jogos, né? Então, o Boston hoje está ganhando de 3-0, tem chance da temporada acabar nessa próxima sexta-feira em 4-0. Eu espero que não, espero que a gente chegue até 7 jogos. Mas caso isso não aconteça, a gente tem todo um planejamento de comunicação e de operação para garantir que a gente consiga passar a mensagem certa no momento certo. Isso se aplica a evento, à produção de conteúdo, ao time que está nos Estados Unidos cobrindo as finais, às transmissões dos nossos parceiros, ou seja, isso tudo demanda um planejamento que é basicamente um ano inteiro sendo preparado para a gente entregar as melhores finais e as melhores experiências para os nossos fãs. É interessante esse processo porque, naturalmente, vocês aprendem ou usam o aprendizado de anos e anos nos Estados Unidos, mas também tem um componente local, porque tem contratos com fornecedores que precisam se adequar a esse modelo, um pensamento que não é o que a gente está acostumado aqui no Brasil. A gente tem jogos de ida e volta nas finais, é um modelo diferente de competição. E lá tem, enfim, as conferências leste e oeste, uma pode acabar rapidinho, a outra pode demorar ainda algum tempo. Isso deve ser, de fato, um processo que não é natural para quem está aqui, para gerir essa operação localmente, e que eu imagino que as informações e a estrutura que já funciona na NBA sirva de exemplo para vocês. O quanto os sistemas de informação e os dados dos Estados Unidos são utilizados aqui no Brasil e o quanto vocês... como é que funciona esse modelo de gestão do ciclo de vida da informação? O que você olha e fala, não, isso aqui eu posso aproveitar dos Estados Unidos, isso aqui eu preciso coletar localmente. Como é que é esse juízo de valor? A gente cruza muitas informações, né? Então, quando a gente pensa nas finais, por exemplo, lembrando que a gente é uma empresa de mídia, eu tenho todo um rundown de programação para garantir que o sinal chegue no Brasil, por exemplo, e seja distribuído para os nossos parceiros, ou que a gente produza os jogos, né? Ou seja, isso é desenhado a 20 mãos com muita antecedência para a gente garantir que os nossos fãs tenham a melhor experiência, seja no celular, na TV aberta, fechada, não importa, né? Quando a gente pensa em evento, né, eu tenho uma outra base de informação, né, que é muito mais local. Então, a gente consegue cruzar muito essas informações para começar a tirar inteligência e começar a engajar com esse fã, lembrando que as finais estão em vias de acabar e eu já tenho que preparar a próxima temporada. Acho que o grande segredo que a gente vê aqui, e eu brinco muito com o meu time, a gente tem
um pico de entrega agora, nessa reta final das temporadas, basicamente uma semana aí de off-season, de descanso, para já começar a preparar a próxima temporada. Porque a expectativa do fã é que, se essa foi incrível, a próxima tem que ser melhor ainda. Então, acho que esse é o ponto da gente fazer gestão de dados e de inteligência para garantir que a gente consiga continuar subindo o sarrafo. Rodrigo, eu, infelizmente, como disse, estou torcendo para algo diferente do que você está, mas quero parabenizar o trabalho que vocês têm feito. É muito legal acompanhar. Eu sou um fã do esporte, sou um fã, naturalmente, do Celtics, como falei, mas entendo o valor que vocês conseguem gerar para o público local sob diversas perspectivas. O lifestyle, o entretenimento no esporte propriamente dito, a quantidade de informações que vocês vão gerando, as redes sociais, enfim, tem muita coisa legal e o ecossistema que vocês criaram com a NBA House também é muito legal. Espero que a NBA House também tenha seus desdobramentos, que vocês vão para o Rio de Janeiro, aonde todo mundo sabe, eu moro e também quero ter essa experiência local por lá. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Esse foi Rodrigo Vicentini, que é head da NBA no Brasil. Rodrigo, boa sorte nas próximas temporadas e nos próximos jogos. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade e vamos ver se o seu Boston vai ganhar ou não. É isso. Não, vai ganhar. Eu só quero saber quando. Eu, do alto da minha arrogância no basquete, posso falar isso. Esse ano já foi. Já foi? Vamos descobrir ano que vem e esse ano a gente só descobre de quanto vai ser. Maravilha. Meus amigos, é isso. Muito legal. A gente vai ter mais papos sobre esportes, lifestyle e tecnologia aqui no Sociedade Digital, independentemente da plataforma. Para você que assistiu esse, tem muitos outros programas no Panflix, no YouTube, e a gente se encontra semana que vem aqui para falar mais sobre tecnologia e sociedade. Um grande abraço para todo mundo que nos ouve e vê. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.